Isso mesmo! Então, parcelas mais caras e também financiarização do capitalismo, e isso com certeza vai cair no seu vestibular e também você está sendo impactado ou impactada nesse exato momento por isso. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, o canal mais divertido, interessante e informado do vestibulando e da vestibulanda. Bom, vamos lá então. É muito importante de nós vermos e entendermos o conceito do que é capitalismo financeiro e dessa fase do capitalismo que começou no século XX, lá com a crise de 29. Esse contexto se dá principalmente pela crise da superprodução e da produção dos estoques massivos. Então, por nós termos tantos estoques assim, cada vez mais as pessoas elas vão precisar vender, vão precisar comprar e inclusive vai ser investido e incentivado dentro das pessoas para que elas possam cada vez mais consumir. Sim, esse consumismo em excesso vai gerar uma crise muito grande. As pessoas, quando elas param de consumir, o que vai acontecer? Ou melhor, se elas param de consumir assim como elas estavam antes, isso vai gerar uma superprodução, uma geração de estoque excessivo. E o que vai acontecer? O Estado teve que acabar intervindo, comprando esse excessivo estoque para que possa salvar as empresas e as empresas salvarem empregos. Olha que loucura! Achou isso interessante? Então já não esquece de se inscrever aqui no canal, já curte aí o vídeo e continue assistindo até o final porque tem ainda muito mais. Opa! Então, o que nós precisamos pensar depois desse contexto? Então, nós precisamos lembrar de um conceito chamado desenvolvimento desigual e combinado. Meu Deus, Arnaldo, o que é isso? Calma, não surta. Primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte: países ricos precisam de países pobres para se desenvolver e para continuar gerindo a sua economia. Como assim, Arnaldo? Os países ricos, eles vão produzir produtos caros, ou seja, produtos tecnológicos. Países pobres, elas não vão desenvolver uma tecnologia muito grande. Essas pessoas são uma mão de obra muito mais barata. E isso é muito importante para os países desenvolvidos. Por quê? Porque vai baratear a sua mão de obra. Vai ser muito importante para as indústrias e para as empresas também. Ai meu Deus, já começou o cenário de desigualdade social? Sim, começou o cenário de desigualdade social. Vamos lá para mais uma aprofundada nesse conceito. Quando nós estamos falando dessa desigualdade social, nós precisamos lembrar que os salários eles são distribuídos de forma totalmente desigual. Não só dentro, mas entre os países. Por que isso é tão importante? Quando nós estamos pensando em uma desigualdade muito grande entre os países, nós estamos falando que a população não consegue acessar os produtos de um outro país. Por isso que você vai ter um mercado consumidor, o quê? Ou cada vez mais isolado, ou então as empresas vão precisar facilitar, entre aspas, o acesso aos produtos para essas pessoas. Como seria essa facilidade do acesso? Então, que entra essa nova fase do capitalismo, ou seja, o capitalismo financeiro, que é exatamente o cartão de crédito e um outro negócio chamado carnê, ou então financiamento. Isso já começou a doer lá dentro quando nós falamos sobre isso, né? Pois é. Quando nós falamos que o cartão de crédito ele é a maior arma e principalmente o maior perigo e armadilha para todas as pessoas, isso não está se referindo só, por exemplo, da pessoa gastar mais do que deve, mas sim a pessoa se endividar, pagar juros altíssimos. Lembra que o que é o cartão de crédito? É o banco emprestando dinheiro para uma pessoa. O banco vai querer emprestar dinheiro para qualquer pessoa? Não, não vai querer. Então, como que o banco vai querer, ou melhor, quais critérios ele vai utilizar? Colocando juros muito alto. Porque assim, todas as pessoas que pediram dinheiro emprestado, se de 10 pessoas uma deu calote, as outras 9 vão pagar por essa pessoa que deu calote. Isso é verdade, Arnaldo? Sim. E qual que é o maior problema e a maior questão disso? Os juros, quando as pessoas elas começam a parcelar e se elas não dão conta de pagar essas parcelas, os juros vão sendo cada vez maiores. Os juros são exorbitantes. E qual que é a maior questão disso? Pense o seguinte,
Se a pessoa ela não tem acesso a um produto, é melhor ela dividir. Só que quando a pessoa começa a dividir vários produtos que não tem acesso, porque ela acaba sendo uma consumista muito grande, ou seja, você tem um marketing tão pesado do capitalismo que a pessoa perde a noção do quanto ela ganha e o quanto ela consegue parcelar. Então, R$10 aqui, R$20 ali, R$30 acolá, no final das contas vai dar o salário inteiro da pessoa, ela não vai ter dinheiro nem para comer. Ah, isso é muito sério, né? Sim, isso é muito sério e é um problema muito grande. O capitalismo financeiro, ele vai emprestar o dinheiro para as pessoas, não vai medir tanto as consequências, mede as consequências, mas o que acaba acontecendo? É o risco. E esse retorno ele é muito grande. E principalmente as pessoas, elas vão ter cada vez mais juros em cima de juros. Para piorar, existe uma taxa chamada taxa Selic. Essa taxa Selic é a base de todas as taxas de todos os impostos. Agora com a pandemia, essa taxa baixou muito. Por quê? Para você mover a economia. O que aconteceu então nesse ano de pandemia de 2020 para 2021? A inflação aumentou muito, o preço dos alimentos aumentou demais. Por que o preço dos alimentos subiu demais? Então, mas por que o preço dos alimentos subiu demais? Então não esquece, aqui na descrição do vídeo tem um vídeo falando só sobre isso. E aí então nós temos esse crescimento muito grande. Para controlar essa inflação, o governo voltou a subir essa taxa Selic. Aumentando essa taxa Selic, o que acaba acontecendo? Todos os financiamentos, eles também acabam saindo mais caros. Então esse ano, para quem estava sonhando em comprar uma casa própria, possivelmente já perdeu essa oportunidade e mais para frente parcelar imóveis, carros, por exemplo, sairá ainda mais caro, porque a taxa Selic subindo vai aumentar os juros que as pessoas vão pagar também para ter a sua casa própria. Qual que é o desdobramento disso? Crise habitacional que já é muito grande no Brasil, com a pandemia, com as pessoas ganhando cada vez menos, salários cada vez menores, desempregos crescendo e taxa de juros aumentando, qual é a chance de uma pessoa ter uma casa própria? Então esse é o cenário que eu precisava passar para você. É um cenário super atual que vai cair no seu vestibular. Então não se esqueça que a fase do capitalismo financeiro é a do crediário, é do empréstimo que os bancos fazem para as pessoas físicas, para elas se endividarem, e isso acaba se tornando uma bola de neve. As parcelas elas vão ficar mais caras para quem comprar a partir de agora, e também quanto maior a taxa Selic, as novas contratações, os novos negócios a serem feitos sairão muito mais caros. Bom, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comenta e compartilha aí com todos os seus amigos e suas amigas. Até uma próxima e não se esqueça que toda sexta-feira tem vídeo, viu? Até mais, tchau, tchau!